Oi, gente. Eu vim fazer um alerta para os meus irmãos em Cristo a respeito da lei da atração, porque eu já quase caí nesse engano. Alguns meses atrás eu vi um vídeo, né, estou passando por uns momentos difíceis na vida, e vi um vídeo sobre a lei da atração e para mim começou a fazer algum sentido sobre o que eu estava passando. E aí eu comecei a buscar mais, procurar entender mais, e eu vi que era uma coisa que começou a roubar meu tempo com Deus, a minha verdadeira fé, o meu olhar cristão na questão das outras coisas, porque a lei da atração ela fala muito sobre questões, bênçãos materiais, né? Se você perceber, ela não fala sobre a questão espiritual. E aí Deus tem me cobrado isso. Deus tirou a trave dos meus olhos a respeito disso. E na luz da palavra. E Deus tem me incomodado para gravar um vídeo sobre isso, para alertar os meus irmãos cristãos na luz da palavra sobre a lei da atração. Porque a lei da atração, ela também usa a palavra, né? O inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele sabe, né, nos enganar. Ele usou a palavra com Jesus no deserto, né? Ele disse: se tu és filho de Deus, te lança daqui para baixo. E Jesus disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse: se tu és o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Nós cristãos devemos estar ligados na palavra, viver a palavra, não somente ler ou sentar no domingo no culto e escutar, mas nos alimentarmos verdadeiramente. A palavra diz, aqui é o estudo que o Senhor me direcionou hoje, no dia de hoje. Gente, nada disso veio de mim, porque enquanto eu estava fazendo a minha leitura da palavra, começaram a ouvir palavras bíblicas a respeito da lei da atração. E eu comecei a escrever. E era uma atrás da outra. E eu disse: Senhor, se for do Senhor, eu não vou me esquecer de nada que o Senhor está mandando. E de fato, eu não me esquecia de nada. Então, tudo isso foi direcionado do Senhor. Do Senhor. Hoje eu estava em jejum à tarde. E há tempos que o Senhor me pede isso, mas eu ficava procrastinando, porque eu não ia falar algo da minha cabeça. Eu teria que ir na luz da palavra. Então, o Senhor me direcionou a tudo isso, Ele trouxe tudo isso. E eu quero passar para vocês. Em Mateus 7, do 7 ao 8 diz, né, é uma frase que a lei da atração usa muito. Peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. O Senhor trouxe à minha memória Tiago 4, do 3 ao 10, sobre essa palavra que a própria lei da atração usa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com seus prazeres. Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A lei da atração fala muito sobre pedir ao universo. Mas por que pedir ao universo se Deus é o dono do universo? Em Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém. Nós somos merecedores de algo? A lei da atração nos ensina que nós somos merecedores. Devemos nos sentir assim. Em Mateus 8, do 8, 9 e 10, e no final eu vou pular para o 13. E agora eu vou abrir aqui na Bíblia, na palavra, para vocês, já está aberto. Que diz: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os meus soldados sobre o meu comando, digo um, vá, e ele vai, e outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus lhe disse ao centurião: vá,
Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. O que nos chama a atenção é a questão dele reconhecer que não era digno de receber Jesus embaixo do seu teto. Então, a gente tem que nos reconhecer como indignos. Tudo que o Senhor faz para nós é pela graça, favor imerecido. As bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas é um favor que Ele nos dá. São bênçãos, não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Como nós devemos pedir algo a Deus? Em Mateus 6, do 9 ao 13, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E aí eu vou pular para o 10 que diz: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos pedir ao Senhor que seja feita a vontade dEle, porque a palavra também diz sobre aquele homem, né, que diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Ele fez planos, mas não sabia ele que os dias dele já estavam contados, que ele não poderia realizá-los. Então, quem realiza nossos sonhos é Deus. Muitas das vezes a gente fica ali parado, sonhando com coisas que podem, às vezes, nem chegar a acontecer. Mentalizando coisas, bens materiais. Não que a gente não deva correr atrás de tudo isso, sim, mas em primeiro lugar que vem o reino de Deus e a sua justiça. Que a gente não fique apenas focando nos bens materiais, mas sim na salvação. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Em Lucas 18, do 10 ao 14. Vou abrir aqui para vocês. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E lhes digo, disse Jesus, este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui a palavra fala claramente sobre reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus, que tudo depende dele e não de nós, que sem ele nós não somos nada, que ele é o centro de tudo, que não devemos ousar, ao menos, dizer que cocriamos algo com ele. Deus é o Criador de tudo. Se não for a graça e a misericórdia dele, o que será de nós? Nós devemos sim nos prostrar diante dele e consagrar. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, é da tua vontade que isso aconteça. Senhor, eu quero te consagrar isso. É assim que nós devemos falar com Deus. Não nos sentirmos igual a ele, como o inimigo assim se sentiu. Ele quis ser igual a Deus. Em Tiago 4, do 3:10, fala: humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra, se a gente verdadeiramente nos humilharmos diante dEle. A lei da atração ensina que, através dos nossos esforços, visualizações, pensamento positivo, vibração e etc., conseguimos tudo o que desejamos, mais o que a palavra diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, mas não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele não dá a glória dele a ninguém, e não quer que esquecemos que tudo vem dele e é para a glória dele. Por isso, ele nos deixou a graça. A graça é favor imerecido, dom divino. Então entendam que tudo que o Senhor faz por nós é pela graça. Porque muitas das vezes, se a gente consegue pelo nosso próprio esforço, a gente diz: não, mas eu me esforcei, eu consegui, eu mereci. Não, é graça, favor imerecido. Se o Senhor te desperta de manhã e você tem saúde para fazer suas coisas, é graça, favor imerecido. Se os seus filhos estão bem, se você tem uma refeição, é graça, favor imerecido. Se você está passando pela prova e ainda assim Ele te sustenta, Ele te fortalece, é graça, favor imerecido. Nada é por merecimento. Tudo é pelo dom da graça divina do Senhor.
Porque na lei da atração realmente acontece em algumas pessoas? Porque realmente acontece. Se não acontecesse, ninguém acreditaria. O inimigo de nossas almas enganou Eva no jardim e tentou enganar Jesus no deserto. Em 2 Coríntios 11, do 14 e 15, diz: Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Em Gênesis 3, do 4 ao 5, o inimigo disse a Eva: os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. O próprio Satanás quis ser como Deus. Em Isaías 4, do 12 ao 14. Eu vou abrir aqui para vocês. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, o inimigo dizia. Então, a vontade do inimigo era ser o próprio Deus. E ele não consegue. E enquanto ele nos engana e nos atrasa com esses enganos das coisas desse mundo, a gente acaba se afastando de Deus. E sim, pode acontecer das pessoas conseguirem aquilo que elas querem, porque se não acontecer, elas não acreditam, e aí não existe o engano. O inimigo, ele pode se revestir de anjo de luz. Então, ele tem poder sim, mas cabe a nós estarmos atentos para que a gente não venha cair nessa mentira e nos afastar do verdadeiro evangelho que foi feito na cruz através da morte de Jesus. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar a vida eterna. O reino de Deus não é desse mundo. Ele ainda vai vir. Então não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Sim, Deus quer nos abençoar, mas Ele diz que primeiro devemos buscar o reino dEle, focar no reino dEle, e não nas coisas desse mundo, nos bens materiais. A palavra aqui também nos ensina como devemos orar em Mateus 6, do 9 ao 13. O próprio Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E tem uma parte que diz: seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do Senhor Deus que está nos céus. Jesus, quando ele estava aflito, ele pediu ao Senhor Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse como ele quisesse, e sim feita a vontade do Senhor. Devemos ser humildes como Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, ele foi humilde e se entregou como ovelha no matadouro por amor a cada um de nós. Em Mateus 8, do 8, 9, 10 e pulando para o 14, tem a passagem do centurião, que eu li para vocês, que mostra que ele reconheceu como indigno. Ele disse ao Senhor Jesus que não era digno de recebê-lo na casa dele, mas que uma única palavra, o servo dele estaria curado. E ele creu. É fé, é obediência, é temor ao Senhor. Em Mateus 6, 33, para encerrar, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor tem prazer em abençoar. Ele é um pai. Qual pai que não tem prazer de abençoar e presentear um filho obediente? A viúva, ela não precisou fazer lei da atração para que o Senhor derramasse sobre as vasilhas dela azeite. Davi não precisou fazer lei da atração para ser ungido como rei. José não precisou para ser governador. Encerro comigo. Eu não precisei fazer lei da atração para sair do aluguel. Eu tinha muita dívida. Eu não tinha onde morar, eu vivia de aluguel. Eu devia a agiota. Eu mal tinha condições de fazer uma feira. Eu pedia fiado nas barracas. E Deus me tirou do aluguel. Eu gravei até meu testemunho e deixei aqui. Então, assim, naquela época eu nem sonhava em ouvir falar em lei da atração. Isso faz muitos anos atrás. Meu filho tinha 1 ano, hoje ele tem 15. Então, assim, gente, Deus me trouxe à memória que eu não precisei de nada disso para chegar onde eu cheguei. E que eu não vou precisar de nada disso para ir mais adiante. Então, eu quero, com todo amor e carinho que o Senhor tem por nós, alertar vocês, meus irmãos, sobre essa questão. Se vocês querem algo da parte de Deus, se humilhar
Humilháveis diante do Senhor, para que Ele ouça a oração de vocês, para que Ele responda. Vocês não precisam disso. Muitos que estão me assistindo agora, eu creio que vocês têm testemunhos que vocês não precisaram disso para receber resposta. E Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele ainda quer abençoar. Antes dele vir, Ele ainda tem muita resposta, tem muita vida para salvar. Então, assim, creiam, busquem, humilhem-se diante do Senhor. Estejam na presença dEle verdadeiramente em espírito, em verdade, por amor, porque a lei da atração, ela nos deixa um pouco mais, como eu poderia dizer, interesseiros. Então, busque ao Senhor com todo amor, com toda a verdade. Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da porta de emprego que você quer, Ele sabe que você quer sair do aluguel, Ele sabe que você precisa de um carro, seja para ir no mercado ou para ir para a igreja. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que primeiro você busque o reino dEle. As outras coisas Ele vai acrescentar, porque Ele já sabe do que você precisa. Então, a minha alerta hoje vai para vocês. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que tenha ficado claro. Essas palavras foram, acho que eu recebi hoje à tarde, da parte do Senhor, que Ele me incomodou para gravar esse vídeo. E quando o Senhor manda, eu não tenho outra opção se não for obedecer. É quase 1 da manhã, eu esperei meu filho dormir, mais novo, o maiorzinho está de férias, para que eu pudesse entregar isso a vocês sem interrupções. Então eu espero que o Senhor envie esse vídeo para as pessoas certas e que os olhos de vocês venham se abrir, assim como o Senhor abriu meu olho a tempo. Beijos, fiquem na paz. Até o próximo vídeo.